Olá, tudo bom com você, epiladora? Hoje vamos falar sobre como diminuir a dor na epilação de virilhas. E para você que não me conhece, eu me chamo Jéssica Caroline e eu quero te convidar para entrar nessa live hoje que a gente vai ter o que falar. Vamos aprender exatamente o porquê que as meninas sentem dor, né? Por que algumas pessoas sentem dor, por que outras pessoas não sentem dor ali no momento da epilação de virilhas. Eu vou fixar aqui o tema da nossa live para que outras pessoas possam entrar e conhecer o tema de hoje, tá? Como diminuir a dor na epilação íntima. Vou colocar aqui de virilhas, tá? Muitas meninas, muitas clientes sofrem muito. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos, tá? Vamos chegando. Então vamos lá, meninas, né? Por que as pessoas sentem tanta dor ali na região íntima? Tá? Vamos chegando. É uma pergunta, é algo que fica assim muito claro. Talvez algumas pessoas não entendam. Talvez outras pessoas também ainda não entendam por que ocorre nessa dor tão absurda ali no momento da região íntima e como a gente vai poder também estar diminuindo essa dor. Vamos falar também sobre grandes lábios, tá? E quem vai ajudar a gente vai ser a Gina. Para quem conhece a Gina, para quem não conhece a Gina, hoje vai conhecer ali a Gina, que vai estar mostrando aí para vocês exatamente ali todo o passo a passo, essa questão de você aprender a epilar ali uma virilha e conhecer ali também os mecanismos de ação, tá bom? Deixa eu pegar aqui. A Gina, gente, essa aqui é a Gina, acho que vai estar claro aqui pra vocês, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir a luz pra ficar mais fácil de ver a Gina. Acho que agora ficou melhor, tá? Então, aqui, tá, gente, é a Gina, tá? E como é que a gente vai poder, aqui, dentre esses mecanismos, todos aqui, principalmente a região aqui de grandes lábios, tá? É uma região que contém ali muitas terminações nervosas, né? Que, por esse motivo, ali, né, quando a mulher tá no momento ali, né, de pré-menstrual, inclusive, pode acontecer, né, nesses momentos aqui. Então, gente, todo esse mecanismo aqui, principalmente a região aqui de grandes lábios, toda a região íntima, ela está ali inteiramente ligada ali com vasos sanguíneos, com terminações nervosas, com infinidade ali, né, de terminações que possam estar ligadas, né, por todo o corpo, inclusive ali na parte também cerebral, tá? Como a gente já sabe, todo o nosso corpo tem um comando e quem comanda o nosso corpo é o cérebro, tá? Então, como é que ocorre todo esse processo? Tá ali a região íntima. Quando a gente vai fazer ali a epilação, principalmente dessa região, ela está completamente, né, sensível, principalmente mulheres nessa fase, na fase ali menstrual, tá? Estão ali no momento, né, mais difícil ali da vida delas, né? Principalmente ali a questão do medo, que isso também envolve ali a questão da epilação. Deixa eu aumentar aqui de novo a nossa luz. Tá? Então, ali no momento da epilação, ocorre o medo, a insegurança, todos esses fatores, e eles vão influenciar também lá naquele processozinho de dor. E aí a gente volta, né, a falar, a região íntima, lógico, Jéssica, como eu já falei, várias terminações. Mas, por que isso, né? Gente, é uma região que é voltada ali para o ato sexual, que é voltada ali para a maternidade, que é voltada para todos esses, né, esses mecanismos, tá? E isso tem ali a ligação, porque se a mulher vai ter um ato sexual, se ela vai ter ali, né,
o filho também precisa, né, desses sentimentos, precisa ali estar agregado essas emoções, precisa estar agregado ali todos esses processos, tá? Que ela vai chegar ali no momento, e que ela vai sentir o corpo dela, tá? E essas terminações é que vão dar ali a ênfase, que vai dar ali aquele sucesso total. Então, esse tá aí uma forma, né, de metodologia, né, porque que a região íntima, né, acaba sendo tão um processo assim que incomoda. Então, para alguns incomoda muito e para outros também não incomoda. Então, isso vai variar ali de pessoa para pessoa. Isso porque existem outros, né, os corpúsculos que estão ali, de Merkel, enfim, que estão captando todos os mecanismos sensoriais. Então, eles vão captar também mecanismos sensoriais ali do tato, a questão do calor, a questão também ali você aplicar cera, tá? No momento que você vai aplicar cera, porque se você aplica cera, a cera vai estar quente, vai estar morna. Então, olha só os mecanismos ali atuando, né? E ele vai estar ali, os receptores vão estar ali, né, naquele momento, vão estar captando esses estímulos e transferindo ali na sequência, tá? Então, quando eles pegam, tá, gente? Quando eles pegam, eles captam todas essas interferências, todos esses mecanismos ali, né, de tato que você vai utilizar. Então, se você vai utilizar a pressão, se você vai utilizar ali a questão também da cera quente, tá? Então, isso vai envolver também, vai dar resposta ali para o cérebro que algo ali tá fora do normal, porque a temperatura corporal ela tende a estabilizar. Então, tudo tem um porquê. E quando você entende os porquês, você consegue, né, implementar ali e melhorar também ali nos seus atendimentos e conversar com a cliente, tá? Para deixá-la mais tranquila, para deixá-la mais segura, inclusive, de todo o procedimento, porque se ela não sente, né, aquele momento ali, ela não está assustada, isso vai influenciar bastante, tá? Então, esses mecanismos ali, já mesmo que eu coloque ali a cera morna, tá? A cera tá morninha. Então, mesmo assim, gente, a nossa temperatura, ela capta ali uma temperatura térmica média ali de 36 graus, 37 graus no máximo, assim, muito intenso, tá? Que é um estado febril, inclusive. Mas é o estado, né, corpóreo, tá? Então, mesmo que você coloque a cera ali na mesma temperatura, a cera já vai estar dura, já vai estar pronta para ser retirada, tá? É uma temperatura quase impossível de você medir, tá? Vai estar no mesmo estado ali, temperatura corporal, e mesmo assim você consegue sentir, porque quando você dá um abraço em alguém, né, a mesma coisa, a pessoa do outro lado, ele tem ali a temperatura também, mesma temperatura que a sua. E por conta disso, mesma temperatura, ele consegue entender, né? E você consegue sentir o abraço, você consegue sentir o tato, você consegue sentir uma pessoa, né, pegando em você. Mesmo que essa pessoa não esteja com a temperatura exata a sua. Mesmo que haja uma oscilação, você consegue sentir. Então, a mesma coisa. Principalmente lá, lembra que lá embaixo, região íntima, ela contém muitas e muitas terminações nervosas, tá? Todas essas terminações, elas vão estar ligadas ali no sistema cerebral, vão passar pelo córtex, enfim. Então, vai ter uma infinidade ali de neurônios trabalhando para captar ali e devolver a mensagem. Por mais que você pegue, você aplicou a cera, o momento que você aplica a cera é aquele momento de captar o estímulo. Você lembra, você aplicar, você dá o abraço, mesmo, né, sem ser a exata temperatura. Então, só de você pegar em uma pessoa, você consegue sentir ali o tato daquela pessoa, você consegue sentir, né, todos esses mecanismos. Olha só, a Lu me perguntou o seguinte: você atende homens também? Sim, Lu. Inclusive, isso também vale para os homens, tá? Isso também vale para os homens. As terminações nervosas também, tá? Todo o corpo, todo ser humano tem essa captação, estímulos, né, nervosos. Então,
tanto homem como mulher vai ter ali as mesmas terminações, tá? Inclusive, vão estar ali todo aquele mecanismo envolvido, porque olha só, né? Inclusive, a gente tem aqui a formação que é essa membranazinha aqui que a gente vai estar falando, que é a região do clítoris, tá? O clítoris, ele não é só aquela partezinha pequena, de forma alguma. O clítoris, ele é imenso, tá? Então, olha só, o clítoris tem ali toda a terminação nervosa para fazer ali a sensação, né, o estímulo do prazer. Então, por conta disso, né, vai estar ali muito mais terminações. Esse não é o caso, a cliente não vai sentir prazer no momento da epilação, não, de forma alguma. O problema é que, por conta disso, né, anatomicamente falando aqui, fisiologicamente falando, o estímulo seria exatamente para esse, né? Ali, no contexto, de forma natural, não seria para a gente estar, né, se depilando. Normalmente, não. Mas nós, seres humanos, gostamos, né, da prática, né, de higiene, de estar retirando os pelos, para estar ali limpando. E esses pelos são ali de origem, né, para servir de proteção do corpo. Só que hoje a gente entende o seguinte: a gente consegue, né, se proteger. Tem aí os sabonetes íntimos, tem aí cremes vaginais, etc. Enfim, uma infinidade de produtos para a mulher estar utilizando para se proteger, né? Protetores, vários outros mecanismos de proteção. Então, necessariamente, a gente não precisa dos pelos para estar ali naquele momento, né, de proteção. A gente não precisa mais dessa proteção, que é os pelos. E acaba dando desconforto. Muitas pessoas sentem desconforto por conta disso. Muitas mesmo. Para quem está começando na área da epilação, região íntima é fundamental você ter no seu espaço, porque muitas pessoas vão te procurar exatamente para fazer a região íntima. Elas vão querer te procurar exatamente para fazer ali a região íntima, porque ela não vai conseguir fazer em casa sozinha. Ela pode até fazer a perna, ela pode fazer qualquer outra parte, axila, outra parte do membro, mas exatamente a parte íntima vai ser uma dificuldade enorme para ela, tá? E quanto mais vai se trabalhando isso, mais você vai tendo ali no seu ambiente a especialidade, a região íntima, que eu acredito, para quem já está na área há muito tempo, sabe que tem bastante, né? É algo que é recorrente. Íntimo é recorrente, vai ter todos os dias de atendimento vai ter íntimo, vai ter região íntima ali para estar trabalhando, tá? E ali vem a região de grandes lábios. Gente, é muito, né, muito difícil para uma cliente, tá? Para o nosso cliente estar ali naquele momento, né, que você vai abrir, você vai estar ali atuando, vai estar epilando essa região e mesmo assim vai estar dolorida, vai estar sensível. O tecido dessa região, ele é muito fininho, ele é muito sensível, tá? Para justamente captar estímulos sensoriais. Olha só o mecanismo, como ele funciona, ele trabalha exatamente lado a lado, ele trabalha em conjunto, tá? Por conta disso, ele trabalha ali aquela questão, né? A pele, um tecido mais fininho. E vai, né, tendo todo esse passo a passo de fazer ali na região íntima, porque você fazer, porque... E ali vem também, gente, essa região do Monte de Vênus, né? Tem clientes que reclamam muito ali dos grandes lábios, mas também tem clientes que reclamam muito ali do Monte de Vênus, né? Aquela parte superior ali da região íntima. Tá, vamos lá. Outra coisa, já que a gente tem muito mais terminações nervosas aqui nessa região, por que dói aqui no Montinho de Vênus? E olha só, vocês já conseguiram reparar que as pessoas que têm essa região muito mais propícia à dor, elas são pessoas que possuem a foliculite, o pelo encravado, a pseudofoliculite? Então isso está atrelado, gente,
quanto mais o pelo está encravado, mais dor o cliente vai sentir. E principalmente se a região estiver inflamada. Lembra, eu já falei, mas para quem ainda não viu, né, a questão da inflamação, o tecido tende a inflamar para ele poder se regenerar, o tecido começar a se movimentar, a se tornar um novo tecido, inclusive, tá? E tá ali, né? Se o cliente tem a foliculite íntima, certeza, a dor vai ser muito mais intensa, região vai estar inflamada, pelos vão estar muito mais, né, ali embaraçados naquele tecido, e você, para retirar o tecido, você vai retirar ainda o tecido, né, a capa córnea, você vai retirar pelos, principalmente se os pelos eles estiverem com espessuras maiores. Então, quanto mais grossos são os pelos, mais dor aquela região tende a sofrer, tá? E ali vai a região do monte de Vênus, tá? Quanto mais grosso, mais dor vai ter. E olha só, outra parte também que incomoda muito é ali a comissura superior, tá? A comissura superior é aquele chapeuzinho que a gente chama, o encontrinho dos grandes lábios, tá? Tá dando pra ver aí? Gente, o encontrinho dos grandes lábios ali é a comissura superior. E lá na comissura superior, você vai encontrar... E lá na comissura superior, que vai encontrar ali uma quantidade infinita de dor, porque lembra só, vai estar muito próxima ali do clítoris. Lembra que o clítoris tem muito mais terminações nervosas, então toda a região que está muito mais próxima a essa região clitoriana, quanto mais próxima dela, mais doloroso é o processo, tá? Quanto mais próximo, mais doloroso. Olha só, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, tá? Pra eu ver aqui se eu consigo mostrar. Agora acho que ficou, né? Ficou legal. Pronto, vou mostrar aqui só agindo agora. Então, olha só, gente. Essa região aqui, ó, que é o montinho de Vênus, ou que fica aqui, ó, do monte de Vênus, tá? E essa daqui, que é a comissura superior, tá? Que é aquele encontrinho dos grandes lábios, aquilo ali tende a ser muito mais doloroso, tá? Essa região aqui, ó, porque ela está muito próxima, tá? Dos grandes lábios. Perdão, ela está muito próxima aqui, ó, da região clitoriana, tá? Quanto mais próximo do clítoris, mais dor, mais incômodo essa região vai sofrer, tá? A região também aqui, ó, dos grandes lábios. Então, vai surgir, vai incomodar bastante essa região mais próxima, tá? E a região também da comissura inferior, que é essa região aqui, ó, muito próxima à terminação aqui, ó, da região íntima. Comissura superior, inferior e o montinho de Vênus. O monte de Vênus, lembrando que vai incomodar muito se a cliente ela tiver foliculite. Então, se ela tiver foliculite, essa região do monte de Vênus vai incomodar muito mais do que a região dos grandes lábios. Então, você vai perceber isso de cliente para cliente. Tem cliente que vai dizer a você o seguinte, que vai incomodar muito mais em cima do que embaixo. E tem clientes que vai dizer que vai incomodar muito mais embaixo do que em cima. Isso porque há essa questão, né? Quanto mais inflamação local, quanto mais o tecido ele está sensibilizado, mais dor vai gerar, tá? Então, se essa região aqui está completamente sensibilizada, ou até mesmo os grandes lábios muito mais sensibilizadas, com flacidez principalmente, gente. Então, a gente vai abordar o tema também da flacidez íntima, tá? Quanto mais flácido é o tecido, mais fino ele vai ficar, tá? Muito mais fino, muito mais sensível ele vai ficar. Então, se a pele ela tá toda esticadinha, ela possui aqui, né, bastante, uma região, uma área bastante harmoniosa aqui na questão de não estar flácida, tá? De não estar flácida, é uma região que tem ali estruturas, tá? Então ela vai agregar aqui bastante. Então na sua epilação aqui, essa região vai favorecer bastante, muito mais do que na região do monte de Vênus. Então como é que a gente vai resolver todos esses problemas, tá bom?
Então, mesmo que a gente vá resolver ali a questão perdão. Então, mesmo que a gente vá resolver ali a questão da dor íntima na região dos grandes lábios, a gente precisa ter ali em mente, né, todos esses mecanismos. Por que que isso acontece, tá? O porquê que isso acontece, como é que eu vou poder resolver? Porque você vai ver, vai identificar isso de pessoa para pessoa, tá? Você vai poder atuar ali, você vai perceber todo o processo, né? Olha só, isso aqui eu vi ontem, tal, então eu vou conseguir identificar, vou conseguir avaliar, porque isso vai depender também da sua avaliação, porque eu não vou estar lá para ver, quem vai ver é você que está aí. Então é você que está aí, é você que vai ver, tá? Como é que tá aquela região. E para isso, você vai entender e para você poder realizar ali todo o seu protocolo. Então vamos lá? Olha, a Geise colocou o seguinte: sinto muito mais desconforto próximo aos grandes lábios. Então, quanto mais irrigado aqui essa região é, quanto mais irrigado, e outra coisa, em grávidas também, tá, gente? Então, por que grávidas? Porque pessoas que estão ali próximo da menstruação, quanto mais próximo à menstruação, mais isso vai incomodar, porque quanto mais sangue, quanto mais vasos sanguíneos tiver aqui nesse local, mais difícil vai ser, tá? Então, mais doloroso vai ser. Então, outra coisa, tá no período menstrual, se a cliente tá no período menstrual, pede para passar o período menstrual para poder ir, porque até mesmo você evita, tá? Então, olha só, eu vou ter ali a cera quente, eu vou ter a cera morninha, isso também vai influenciar nos vasos ali. Então, pega aí, tá? E outra coisa, vamos lá para o aumento, né? O pré e o pós, que são ali muito mais intensos. Então, você vai poder diminuir muito mais aí durante esses processos. E aí, você vai trabalhar lá a questão da flacidez. Então, olha só. Primeiro momento, eu vou tentar... Deixa eu ver aqui, Jaque. Fez uma pergunta, eu não vi, Jaque. Jaque, eu não vi não sua pergunta. Você colocou aqui, poderia colocar de novo? Acho que não foi não. Sua pergunta, tá? Opa, vamos lá. Então, podem colocando aí a perguntinha, tá? Que eu respondo. Então, coloca lá, tá? Sim, vamos voltar aqui pro assunto. Vamos lá, como é que a gente pode começar ali o nosso processo de epilação? Sempre, gente, a gente sabe lá, quem já fez aqui, né, o curso de epilação sabe que pega ali, né, do processo, né, dos pelos ali que estão nascendo para a região ali, né, descendo. Então, da região ali normal, né, que tá nascendo, até todo o processo ali na direção dos pelos. Não é verdade isso? Então, como é que a gente vai retirar esses pelos ali, tá? Primeira coisa, a gente vai pegar áreas que não tem pelos, tá? Por quê? Porque a gente vai precisar limpar essa área. Sempre que a gente vai utilizar ali o pelo com a cera, isso vai incomodar muito, muito, muito o seu cliente, tá? Se você retira os pelos, se você começa a fazer a sua epilação do lugar em que tem mais pelos, isso vai influenciar muito ali no processo de dor. O primeiro impacto, lembra, gente, que sempre vai estar ali a questão da dor, vai estar relacionado ali com as emoções também. Então, se você já tem ali, a pessoa já está com medo e você já começa fazendo a depilação ali no pavor terrível, o bicho vai pegar. Então, olha só. Então, você já começa retirando a cera, os pelos ali, pela região que não tem pelo. Então, como é que a gente vai tirar aqui a região de grandes lábios? Vou voltar aqui para vocês verem um pouquinho aqui na gina, tá? Então, olha só. Comissura inferior e superior,
incomoda bastante. Regiões que estão próximas ao clítoris também incomoda muito, tá? Então eu vou começar a retirar pelas bordinhas, tá? Eita, Jéssica, vai lá que vai dar certo, olha só. Os pelos têm a direção sempre diagonal, tá? Então quanto mais você vai tirando aqui, ó, sempre em diagonal. Então eu não vou começar por essa comissurazinha aqui, porque vai incomodar. Eu vou sempre começar pelo antes, tá? Nos grandes lábios. Eu vou retirar aqui, ó. Eu vou retirar aqui, ó, na lateral, tá? Eu vou retirar, começar a retirar na lateral, vindo aqui em diagonal. Os pelos estão aqui, ó, em diagonal. Eu vou retirar na diagonal. Se eu for retirar eles retos, o pelo vai quebrar. Então eu vou tirar eles na diagonal, fazendo o quê? Retirando naquele processo. Eu vou retirar os pelos pela parte que não tem pelos, tá? Até chegar e ir começando a limpar essa pele, porque eu vou precisar de uma borda, tá? Eu vou precisar de uma bordinha ali para poder fazer o puxão da cera. Então, se eu fizer essa bordinha aqui, ó, para eu poder fazer o puxão da cera, tá? Isso vai melhorar muito ali o meu processo. Se eu for começar por essa região aqui, ó, pela comissura inferior aqui, isso vai incomodar muito, tá? Se eu for retirar aqui logo uma camada bastante generosa aqui, ó, de grandes lábios para a região clitoriana, isso também vai incomodar muito. E outra coisa, pode até lesionar essa região aqui. Então, por conta disso, para eu não lesionar essa região, eu vou afastar, tá, o clítoris, vou segurar o clítoris aqui e vou deixar essa região livre para eu poder começar a fazer a minha epilação. Então, após quando eu terminar aqui de limpar essa área exterior aqui, eu venho para a região interior. Eu nunca vou tirar logo região interior completamente com região exterior. Eu preciso estar em mente disso, tá? Então vamos lá, vou limpar toda essa região. O cliente sente muito mais incômodo nessa do que nessa região. Se ele sente muito mais incômodo nessa região, eu vou começar sempre pela parte de cima, tá? Não pela parte do meio. Lembra, gente? Olha só, eu falei e vou repetir novamente para que você consiga entender e compreender. Comissura superior eu não retiro de primeira e comissura inferior eu também não retiro de primeira. Se eu retirar de primeira, isso vai incomodar muito. Região de grandes lábios também eu não vou retirar, tá? Eu vou começar, se o meu cliente sente incômodo aqui na região de grandes lábios, eu vou para a parte superior para retirar. Então eu vou retirar onde? Próximo ao umbigo, ali, ó, aquela região que a gente conhece como o pé da barriga. Gente, recebi uma ligação agora, olha só que coisa. Voltei, né? Vamos lá, voltando. Então, eu não vou retirar nessa região, porque se eu retirar aqui, vai incomodar muito, tá? Então, eu vou retirar ali, começar retirando no pezinho da barriga, tá? Vou começar a retirar ali na região, ali próxima, né, da coxa, da virilha, mas nunca eu vou iniciar minha depilação pelas comissuras, senão vai incomodar. Então, sempre vou aqui pelo exterior, tá? Retirando aqui na diagonal do exterior, fazendo todo esse processo aqui e entrando para a região clitoriana. Só depois que eu retirar. Então, na primeira puxada, eu já vou entender que o meu cliente vai sentir mais conforto. Então, menos desconforto na região de você retirar. Então, sempre começa pelas regiões que tem menos pelo, tá bom? Quanto menos pelo você for retirando, você vai limpando a área para poder fazer as bordinhas para puxar. Isso no método espanhol. Tá? No método hidrossolúvel, você vai pegar ali a mesma coisa, só que você vai puxar ali com o TNT. Então, você vai sempre começar pelas regiões que tem menos pelo, tá? Outra coisa, ver
questão também dos pelos, se eles são grossos demais, se são pelos que estão ali, que são muito grossos, ou que são pelos que são muito finos, tá? Por que isso? Quanto mais grosso é o pelo, mais desconforto vai ser, porque olha só, aquele pelo vai estar ali, vai ter que romper o tecido, ele vai romper o tecido e ainda ele vai estar em volta ali de várias terminações nervosas, de várias terminações ali, de vários vasos sanguíneos, inclusive. Então isso tudo vai influenciar ali no processo, tá bom? Então vai influenciar. Então mesmo que você for aplicar ali, vai pela região que tem menos pelos. E ali a gente vai retirando, né, os pelos sempre em diagonal. Retirou em diagonal, retirou a parte próxima dos grandes lábios, retirou a parte clitoriana também, a gente pode ir subindo. Essa partezinha aqui, que é da comissura, que é o terror das clientes, como é que a gente vai retirar elas, tá? Então, depois que a gente subiu toda essa região e já limpou a região aqui, ó, clitoriana, a gente já limpou a região clitoriana, já limpou a região dos grandes lábios, a gente vai passar ali para a comissura superior. Essa região antes da comissura superior, ela também é diagonal. Então, se ela é diagonal, eu preciso retirar ela também, né, em proporções diagonais. Tá? Olha só. Dá para enxergar aí direitinho? Então, olha só. Eu vou precisar retirar ali, né, da minha região a diagonal. Então, ela vai ficar mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Vai ficar aqui, ó. Tipo um chapeuzinho invertido. Tá? Então, vai ficar mais ou menos esse chapeuzinho invertido. Porque eu já retirei, já limpei toda essa área. Segurando, tal. Já tirei toda essa área e agora eu vou retirar aqui esse chapeuzinho. Como eu vou fazer isso? Eu vou aplicar a cera exatamente aqui nesse formato, tá? Vou aplicar a cera para poder retirar ele apenas de uma vez só. Então, depois que ele ficou aqui, ele vai ficar bem pequenininho, tá, gente? Bem pequenininho mesmo. E você vai perceber que essa região lá vai estar toda de cima para baixo. Ela vai estar toda de cima para baixo, para cá, pro clítoris, tá? Então, se eu deixei região, lembra que a gente tem que retirar primeiro para limpar o tecido, para poder fazer as bordinhas, isso não vai incomodar? Então, olha só, quando eu for fazer isso aqui, vai sobrar um tantinho desse, que é a comissura superior, eu vou retirar, vai ficar a borda aqui da minha cera, tá? Igual um chapeuzinho. Então, ela vai ficar aqui o bordinha aqui, borda aqui também. Eu vou fazer a pontinha e vou puxar. A mesma coisa é a hidrossolúvel. Eu vou passar aqui, ó, bem uma fina camada. Vou esticar, proteger, tá, gente? Protege a região do clítoris. Então, sempre que você for epilar, você sempre vai estar protegendo essa região aqui, porque ela é muito sensível. Isso aqui, pra machucar uma pessoa, é muito fácil, tá? É um tecido muito fino mesmo. Então, sempre que você for epilar essas regiões, você vai proteger ela, tá? Sempre coloca o dedo, coloca a mão e ali você vai aplicar a cera e vai retirar essas ceras, beleza? Quando você epilar isso aqui, vai ainda ter, se realmente, se ficar, às vezes não fica, se ficar algum pelinho aqui, você vai passar a cera ao contrário, da mesma direção, tá? Então, você vai passar a cera, em vez de cima para baixo, você vai passar a cera de baixo para cima. Mesma coisa é protegendo essa região. Protegeu, passou aqui a região de baixo para cima e retirou normalmente, tá? Retira aqui normalmente e você vai ver que vai epilar essa região e vai ser o desconforto, ele vai ser bem menor, tá bom? E para algumas pessoas, quase que nada, tá? E ali a gente vai passar agora para a região do monte de Vênus para a gente poder finalizar. Regiões assim, a mesma coisa, elas são, né, diagonais também. Então, já que você retirou o montinho de Vênus, já se livrou
desse processo aqui, vamos para o anterior. Vamos para a epilação aqui anterior. Tá? Vou botar agindo assim. Acho que vai dar pra ver melhor. Acho que aqui dá pra ver melhor. Então, você vai colocar aqui, né, a cliente. Então, você já retirou essa região aqui, ó, da comissura. Protegeu e retirou. Tá? Vai ficar a mesma coisa, um chapeuzinho aqui bem pequenininho, você vai lá e retira. Retirou os pelos dessa região, vai ficar diagonais. Então, quanto mais diagonais tiverem aqui nessa região, você vai retirando diagonais, pequenas partes. Gente, isso aqui falando parece ser muito demorado, mas porque eu tô explicando, na prática você vai ver que isso aqui é muito mais rápido. Quanto mais você retira em pequenos pedacinhos, menos desconforto vai estar, porque você vai pegar exatamente aqueles pelos que estão na mesma direção. E aí vem lá, ah, Jéssica, e a minha cliente que fez de Gillette? Tá, minha cliente fez de Gillette e agora, como é que eu vou fazer? Que os pelos não estão mais todos certinhos, eles estão desarrumados. Então, você vai procurar os grupos que estão mais alinhados para você retirar, tá bom? Então, mesmo assim, esse lado aqui tá todo desalinhado. Eu vou procurar aqui desse lado, que não tem uma técnica 100%, tá? Você não vai encontrar isso 100% porque vai ter vários tipos de virilha ali. Você precisa entender isso aqui, tá? Você tá aqui na aula, precisa ficar até o final para você entender como é que funciona, tá bom? Você vai entender e você vai poder aplicar ali na sua cliente depois, tá? Amanhã ou segunda-feira você vai poder aplicar nela a técnica, tá bom? Se tiver dúvidas, coloque aqui, tá? As perguntas que eu vou estar respondendo todas, tá? Essa região dos grandes lábios ou é na virilha? Qual região, perdão. Vou estar... Pronto. Então, olha, vamos lá, né? Os pelos que são muito mais difíceis. Pelos que a gente vai retirar ali na Gillette, tá bom? Então, mesmo que a gente retire esses pelos aqui que estão na Gillette, eles vão estar muito desarrumados. E quanto mais desarrumados tá esses pelos, mais difícil vai ser para você fazer, não é verdade? Então, o que você vai precisar fazer? Retirar eles por área. Então, eu vou fazer o quê? Um mapa. Tá bom? Qual é o mapa? Essa região, os pelos nascem assim, tá? Todos para baixo. E essa região, eles nascem todos na diagonal. Então, como eu vou tirar? Se eu já tirei a comissura superior, né, os pelos da região da comissura superior, eu já tenho um caminho aberto para eu poder fazer a parte da diagonal. Então, eu já fiz a parte da diagonal, eu vou subindo, tá? E eu vou subindo todas as regiões. Então, eu retiro as regiões que são para baixo e vou em sequência na diagonal. Se os pelos eles estiverem com muita dificuldade para retirar, você vai retirar em quantidades em proporções muito menores, tá bom? Então, você vai pegar ali uma região menorzinha para você poder retirar esses pelos. E se acontecer também de flacidez. Então, vamos lá para outra técnica para vocês aprenderem como faz a região da virilha se tiver flacidez. Deixa eu só responder aqui as meninas. Tem pelos que são muito difíceis de retirar e tem cliente que... E pronto, olha só. Realmente, tem pelos que são bem difíceis de retirar. Então, vamos lá. Ficou pelos aqui que são curtinhos, tá? Então, como é que você vai retirar esses pelos que são curtinhos? Você vai pegar a sua cera. Deixa eu colocar a gema pra cá, que dá pra ver melhor. Você vai pegar a sua cera e você vai aplicar contra o crescimento dos pelos.
Eles não estão nessa direção, eles não estão daqui, tá? Do meu dedo, seguindo essa direção aqui. Eu vou passar a cera assim, ó, contra essa direção. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou suspender todos esses pelinhos que estão ali. Quando eu suspender esses pelinhos, tá? Eu apliquei a cera, só que quando eu for tirar, ao invés de eu tirar ao contrário, eu vou tirar do mesmo jeito, tá? Eu vou tirar contra o crescimento dos pelos. E ali eu vou estar protegendo, tá, essa região. Principalmente isso aqui, que às vezes ficam uns pelinhos e a cliente sente um incômodo muito grande, tá? Nessa regiãozinha aqui, ó, tá? Que é a região do chapeuzinho, gente. A região do chapeuzinho é a comissura superior, tá? Então, a cliente vai sentir um incômodo, um desconforto grande nessa região, né? Porque vai ficar ali os pelinhos. Então, o que é que você vai fazer? Você vai segurar, porque aqui vai estar o clítoris dela. Não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Vou deixar agindo assim, ó, tá vendo? Aqui vai estar o clítoris, o início do clítoris dela. Então, você vai segurar aqui e vai pegar e vai aplicar novamente, tá? Então, eu posso aplicar no máximo, a depender, são 3 vezes no máximo. Porém, isso não é regra, não pode ser regra, porque se essa região estiver sensível, você não vai poder fazer, porque senão vai machucar, é lesão na certa, tá? Então, se essa região aqui estiver sensível demais, você não vai poder aplicar as 3 vezes, tá? A Silvane tá perguntando se a live vai ficar salva. Vai ficar salva sim, tá, Silvane? Deixa eu ver aqui, tem outra pergunta aqui. Tem um bocado de perguntinhas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Olha só. Gabi, você faz uso de óleo essencial no pós-epilatório? Se sim, pode nos indicar como? Eu vou deixar lá nos stories, tá? Tá, minha flor? Pode ir lá nos stories que eu vou deixar a dica do óleo essencial. Inclusive, eu postei ontem um vídeo ensinando a fazer um blend para finalizar a epilação. Eu vou deixar lá, tá bom? Opa, vamos ver aqui outra pergunta. Estou fazendo minha marca, o que devo colocar, epilação ou depilação? Coloquei lá nos stories também, tá? O que você deveria, se você vai fazer ali a questão das redes sociais, se você vai promover o seu negócio nas redes sociais, você vai ensinar o que é epilação e depilação, sim, você pode colocar epilação, tá bom? Gente, deixa eu ver aqui. Grandes lábios é meu maior medo, sou iniciante. Então treina bastante, tá, gente? O segredo para você conseguir ali fazer uma epilação de sucesso é você treinar, tá? Então se você tá começando agora, você só vai conseguir perder o medo no dia que você treinar, tá? Então quando você começar a treinar, treina na vizinha, treina na amiga, vai treinando que você vai chegar lá, tá bom? Então já vou responder, senão eu vou me perder aqui no momento que a gente estava falando. Então a gente estava pulando para a região de cima, não é isso? Eu já falei? Me encontra aqui, pelo amor de Deus, eu vou deixar para responder as perguntas, gente, no final, senão a gente vai se perder aqui do nosso tema, tá? Então vamos lá, mesmo assim, pronto, peguei aqui. Então a gente estava retirando ali os pelos que ficaram, os pelinhos, os restinhos do pelinho, não é isso? Então, mesmo assim, você vai retirar os pelos que ficaram, você vai colocar sempre a cera ao contrário, tá? E vai puxar ali normalmente. Então, você passa a cera sempre ao contrário para fazer o quê? Para levantar esses pelos e você conseguir romper ali, você conseguir epilar, tá bom? Então, mesma coisa você vai fazer na região superior, tá? Então, você vai subindo para a parte do umbigo. Já retirei ali todos os meus pelos e eu vou estar protegendo. Então, vamos lá para a parte que vai ficar salva assim. Deixa aqui as perguntinhas que no final da live
eu vou responder, vou tirar só para responder a dúvida de vocês, tá bom? Pode colocar aqui, tem uma perguntinha, pode colocar as perguntas de vocês aqui, tá? Nessa interrogaçãozinha, pode escrever ali que eu vou responder no final da live, tá bom? Senão a gente vai perder as outras colegas aqui da nossa epilação. Então vamos lá, gente. Vou retirar agora os pelos que são de pessoas que têm ali a flacidez. O que a gente precisa entender, tá? Que a flacidez é um tecido, né, mais maleável, mais sensível. Então, quanto mais sensível é o tecido, mais eu preciso estar atenta todo o processo. Não é exatamente isso? Então, tá lá. Vamos supor que a região aqui, né, dos grandes lábios da minha cliente, ela é flácida. Vou colocar aqui a Gina novamente, tá? Então, ela é flácida. O que eu preciso entender, gente? Essa pele, ela vai ter que estar esticada ao máximo. Então, lembra como a gente começou, tá? A retirar aqui a parte, pronto, diagonal. Eu vou pedir para minha cliente segurar, tá? O clítoris dela. E eu vou esticar para o outro lado, vou deixar essa região aqui, ó, bem esticadinha, tá? Igual a Gina tá aqui, ó, só que eu vou deixar ela bem esticadinha. E vou aplicar aqui a minha cera, tá bom? Então, vou aplicando a cera, sempre esticando essa pele. Então, quanto mais a região é flácida, tá? Eu vou sempre aplicando aqui, tá? Esticando bem essa pele. Peço para ela segurar desse outro lado, tá? Pra eu poder tomar um certo cuidado. Outra coisa, gente, a observação é tudo, tá? Existe, aqui você vai entender, quando você for olhar a virilha da cliente, se você é iniciante, você vai olhar, você vai observar que o tecido é diferente. Tem a terminação aqui dos grandes lábios, tá? E vai estar o tecido ali, vai ser diferente, que é da região do clítoris. Aquele tecido que é bem fininho, ele é todo do clítoris. Então, você não vai aplicar cera de forma alguma ali, principalmente porque não tem pelo. Então, você vai segurar, se você ainda não tá confiante, você vai segurar, vai pedir para ela segurar, para você poder retirar os pelos aqui dessa região, tá bom? Então, normalmente, igual lá no início da live que a gente começou, fazendo todo aquele processo ali de diagonal. Mesmo assim, você vai esticar bem essa pele para você poder fazer a epilação. Mesmo, tá? Quanto mais flácido, mais é esticado, tá? Não precisa também machucar a cliente não, mas você sempre vai estar esticando essa pele aqui para você poder epilar, tá bom? E vai tirando sempre de pedacinhos e observando ali o crescimento dos pelos. Então, tem aqui o grupinho dos pelos, tá? Descendo aqui, ó, nessa diagonalzinha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou proteger essa região, vou aplicar aqui, ó, sempre limpando a área, nunca, jamais, gente, se tiver pelos aqui, ó, vamos supor que tem pelos aqui, vamos supor que tem pelos aqui, e eu vou retirar isso aqui. Quem é que eu vou tirar primeiro? Isso aqui, ó, tá? Porque se eu for retirar primeiro esse lado aqui, vai passar aqui, ó, na parte do pelo. Então, por isso que a gente vai tirar na diagonal, tá? Por isso que a gente vai eliminar os pelos ali, não sei se dá pra ver agora, a gente vai retirar aqui, ó, na diagonal. Por quê? A gente vai estar limpando essa pele para poder aplicar cera. Eu jamais vou aplicar cera se aqui ainda tiver pelos, tá bom? Então, sempre eu vou estar esticando, protegendo e retirando. Retirei aqui, ó, abaixo, tá? Dá pra ver, olha só, comissura inferior, abaixo da comissura inferior, então é a primeira que eu vou retirar aqui embaixo, tá? E ali eu vou levando e retirando ali os grandes lábios, tá? Olha só, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E lembra que a gente vai deixar esse chapeuzinho aqui pro final, tá? Sempre retira daqui e vai subindo, tá bom? Deu pra entender aqui? Coloca um coraçãozinho aqui pra mim, pra eu ver que vocês entenderam de fato, tá? Então, coloca aqui.
tirou essa parte, não é da comissura, tá? Comissura é esse final aqui do clítoris, essa abertura. Tem a passagem, tem esse finalzinho aqui da passagem, tá vendo? Isso aqui, ó, é a comissura inferior, igualzinho a esse chapeuzinho que tem ali em cima. Essa parte aqui eu não começo, tá? O que eu vou tirar? Tá ali, ó, as perninhas ali da minha cliente. Logo ali embaixo, aqui tá a perna dela, tá? Então, logo aqui embaixo é a parte que eu vou começar a retirar, tá? Então, esse aqui eu vou retirar qualquer um. Se os grandes lábios têm flacidez, eu vou esticar esse tecido. Então, eu vou retirar aqui, olha só, eu vou retirar aqui, tá? Vai estar bem pouquinho pelo, e esses pelos aqui, eles vão estar daqui, né, da parte anal, tá? Pra fora. Então, eu vou retirar da onde? De dentro pra fora, gente. Nunca, jamais eu vou tirar daqui, ó. Olha só. É daqui pra cá, tá? O pelo tá assim, tá? Meu cliente tá lá com a perninha aberta, imagina só, ela tá ali com a perninha aberta. Eu vou retirar aqui, ó, de dentro pra fora. Então, vou aplicar a cera aqui, ó, de dentro pra fora e vou retirar de fora pra dentro, tá? Então, estica bastante essa pele pra você observar se os pelos estão assim ou geralmente também os pelos estão de cima pra baixo. Eles estão pra baixo, tá? De cima pra baixo. Então, por isso que você precisa observar, tá? Não vai ser a receita de bolo, que isso vai tá ali. Você precisa observar na sua cliente como é que os pelos estão. Entendeu? Então, se eles estão de cima para baixo, é lógico que eu vou aplicar ali a minha cera, né? Sim. Então, eu vou aplicar sempre ali na região, seguindo o crescimento dos pelos. Ai, obrigada, gente. Então, vamos lá. Fiz essa região aqui, voltei, subi, estiquei a pele, fiz novamente próximo, subindo. Agora sim que eu posso ir para a comissurazinha, tá? Porque eu já fiz o quê? Eu já limpei a área. Eu não posso aplicar cera aqui sem ter a área, sem estar limpa, porque eu preciso da minha pontinha, tá? Mesmo que eu vá fazer ali com a cera hidrossolúvel, eu preciso ter região limpa para poder começar. Então, antes eu vou limpar o caminho que eu vou começar, tá? E ali eu vou fazendo, tá? Vou fazendo essa região e vou entrando, tá? Vou fazendo a região e vou entrando, porque depois que essa região aqui for diagonal, ela estiver toda aqui pra dentro, pra essa região, eu preciso ter área pra poder retirar. Porque se eu for aplicar a cera em cima do pelo, vai incomodar muito, tá? Na hora que você for puxar, vai ficar repuxando ali o pelo com cera igual a chiclete, tá? Ficar ali repuxando não vai dar certo. Então, você precisa eliminar aqui os pontos, tá bom? Você vai precisar eliminando um a um. Fez a região, fez essa região, tá? Subiu, fez a região, entrou, fora, entrou, ficou aquela regiãozinha ali que muita gente reclama. Então, aquela região ali eu vou retirar assim, ó. Vou aplicar a cera assim, vai estar duas pontinhas, uma para um lado e outra para o outro. Então, eu vou aplicar aqui, depois dessa região tá toda limpinha, sem pelos, tá? Então, eu vou retirar aqui e vai ficar a cera desse jeito aqui, ó. Eu vou lá, faço a minha pontinha e puxo isso aqui. Isso aqui eu protejo, tá bom? Você protege isso aqui, faz certinho por fora, protege, estica e puxa. Se essa região estiver flácida, você vai puxando e você vai aplicando e vai puxando contra, tá bom? A mesma coisa ficou pelos. Geralmente, regiões com flacidez, elas ficam os pelinhos, porque a pele ela vai fazer um capuz, uma espécie de capuz aqui, vai encobrir os pelos. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa arrastar essa pele, pede pra ela arrastar, pede pra ela segurar aqui. Então, ela vai segurar aqui, ó, parte de cima,
passa o álcoolzinho 70 na mão da cliente para ela poder estar te auxiliando. Então, olha só, a cliente vai segurar aqui pra cima e você segura aqui pra baixo. Então, você segurou aqui, protegeu aqui, puxou o seu pelo, beleza. Puxou aqui, ó, a cera, diagonal e vai fazendo diagonais. Essa região toda aqui vai estar que nem uma linha. Mesma coisa, você vai fazer toda igual uma linha. Da sequência dos pelos, vai seguindo a direção deles. E aí você vai limpando a área. Vai limpando e vai seguindo a direção. Mesma coisa, vai limpando. Já que essa área aqui já tá toda limpinha, eu vou poder trabalhar muito mais essa região superior, ok? Ficaram algumas dúvidas, meninas? Coloque aqui pra mim. Mesmo assim, você pode pilar grávida, ela pode segurar ali pra você, tá? Pede pra ela ir segurando. Mesma coisa, tá? Com a cera hidrossolúvel. Então, pra quem trabalha com cera hidrossolúvel, vai trabalhar o mesmo método, tá? Que vai dar certo. Vai limpando e ali você vai arrastando com o papel. Arrasta com o papel, puxa com o papel, segura com a outra mão. Se você não conseguir fazer, tá? Não conseguir esticar a pele bem, você vai pedir para sua cliente esticar, tá bom? Mas deixa essa pele bem esticadinha, tá? Quanto mais é um tecido, tem muito mais firmeza no tecido, menos dor vai acontecer ali, tá bom? Ai, gente, tem até gente de Curitiba aqui, ó, que legal. Que legal mesmo, meninas. Sempre, né? A gente tá aqui pra dividir todo o nosso conhecimento. Na verdade, é o pouquinho que eu sei, tá, gente? O pouquinho que eu sei é muito bom. Olha só. Quantas vezes posso aplicar a cera para retirar os pelos na região íntima? Eu posso usar hidrossolúvel? A mesma coisa. Gente, não vai ser receita de bolo. Como eu já falei, você precisa avaliar. Se a pele estiver sensível, você não vai aplicar cera muitas vezes, tá? No máximo mesmo, dependendo do tipo de cera que você está utilizando, você vai aplicar ali de 2 a 3 vezes no máximo. Tá bom? E mesmo assim, então vai fazendo a técnica de esticar mesmo a pele, que logo na primeira passada você consegue retirar. Ai, gente, que legal, as meninas aqui, ó, de Goiás. Ah, legal mesmo. Teresina. Parabéns, as meninas estão aqui, tá? Fortaleza, eita de acho. Um beijão pra toda Fortaleza, pra Goiás, Rio de Janeiro, eita! Gente, demais! A galera do Brasil todo tá aqui, Nossa! Pedacinho de cada lugar. Gente, muito incrível, tá? Fazer esse bate-papo com vocês, tá? Eu deixei lá, tem lá nos stories, sempre eu deixo uma dica que é das ceras que eu utilizo, tá? Ceras que eu mais gosto de utilizar, que são ceras veganas, tá? Ceras que contêm ali o colofônio, tá? Que é uma substância, o colofônio é uma substância para dar ali a consistência das ceras, tá? Então ela se torna uma cera elástica e uma cera mais natural. Então eu gosto de utilizar ceras que contêm base de colofônio. Pernambuco também, as meninas são iniciantes aí, estão arrasando. Esse processo de esticar não corre o risco de deixar a pele mais flácida? Não, gente, olha só. A questão da flacidez na epilação seria algo que só se você pegasse a sua cliente assim e pendurasse ela pela região íntima e deixasse ela por dias e dias e dias e meses e anos, tá? Para poder gerar uma flacidez. Isso não acontece, tá? Para você romper, que são fibras elásticas ali no tecido, para você romper essas fibras elásticas, precisa de algo assim, muito, um impacto maior, tá? Uma coisa assim, uma força muito maior do que a epilação. Então, não vai correr o risco de deixar flácido, tá bom? Então, você vai esticar direitinho a pele,
Você vai proteger, inclusive vai proteger mais. Você vai ter menos passada de cera nessa região, tá? E vai retirar muito mais pelos ali. Feira de Santana também, meninas, muito legal. Adoro ceras veganas, né? Ceras veganas são excelentes. A Mari também. A Mari é uma pérola. Então, gente, foi um prazer imenso estar com vocês aqui, tá? Dúvidas, coloca aqui que a hora é agora, tá bom? Coloca aqui. Então tem vários outros tipos de cera. Olha só, a Keila CPDS. Olha só. E como você mesmo disse, tem que avaliar, até porque tem vários formatos de região íntima e a pressa é inimiga da perfeição. É justamente isso. E outra coisa, gente, parece que essa técnica demora muito mais tempo e na verdade não. É porque eu tô explicando pra vocês passo a passo, tá? É mais ou menos isso. Tô explicando aqui tintim por tintim. Então vai demorar um pouquinho, mas pra você fazer ali na prática, ela vai ser muito mais rápida. Tenho muita preocupação com a foliculite com os pelos encravados. A Beth colocou aqui. Tenho muita preocupação com foliculite com pelos encravados. Então, outra coisa, gente, pelo encravado e foliculite ali no processo da remoção dos pelos, você precisa avaliar. Então, se a pele tá com uma foliculite de extrema, tá? Você não vai epilar aquela pessoa. Se tem pus no local ali, você não vai epilar aquela pessoa, tá? Lembra, a cera quente que você vai utilizar, não pode, tá? Atrito, vai gerar ali muito mais inflamação no local, vai incomodar muito mais. Então primeiro faz o quê? Faz aquele combinado com o cliente. Se o cliente tá com foliculite em estágio muito mais grave, muito mais no estágio alto, você vai fazer o seguinte, você vai pedir para ele ou para ela tratar, você vai fazer lá o seu tratamento, tá? Natural, você pode fazer, você pode oferecer, vai oferecer o tratamento. Depois do tratamento é que vai poder epilar. Então, consequentemente, se você for fazer isso, após mais ou menos o 4º dia, mais ou menos, você já pode epilar, já vai estar o tecido, já vai estar bem melhor, tá? Depois que você fizer ali o tratamento da foliculite. Qual é o menos dolorosa para a pele? A hidrossolúvel ou a cera de baixa fusão? Olha só, todas duas são maravilhosas. Eu sou apaixonada pela cera de baixa fusão, então é uma que eu utilizo muito mais, tá? Porque pra mim ela é muito mais rápida. Então eu utilizo as duas, mas eu sou apaixonada mais pela cera de baixa fusão. Vai ficar salva sim, tá, gente? Vai ficar salva. E depois tem um vídeo lá no YouTube, tá? Falando sobre foliculite, falando sobre foliculite ali pra dor, pra quem tem a região ali íntima, que tem foliculite. Então tem um vídeo lá falando sobre foliculite. Vocês podem dar uma olhada lá no YouTube, tá? E depois a gente pode fazer como prevenir, como é que você pode utilizar, como é que você pode, né, tratar ali o seu cliente, oferecer esse serviço, né? Quem ama, exatamente, gente, quem ama acaba se apaixonando pela cera hidrossolúvel, pela cera, né, de baixa fusão. Mesmo eu sou apaixonada mesmo pela cera de baixa fusão. Então já tá aqui, já coloque em prática para vocês aplicarem ali nos seus procedimentos essa técnica, tá? Olha só, uma marca de hidrossolúvel que eu gosto, eu já deixei lá nos stories, eu vou deixar novamente, tá? Dá uma passadinha lá que eu vou deixar novamente, que eu acho que deve ter saído, tá bom? Então já vou acertar o próximo tema da nossa live, nossa próxima live. Eu quero já deixar organizadinho, tá bom? Meninas, um cheiro bem enorme, foi maravilhoso, tá? Fazer essa aula com vocês. Vai ficar salva a aula, tá bom? A live de hoje, então você pode assistir essa live, vai
mais vezes, tá bom? Para tirar todas as suas dúvidas. Depois, qualquer coisa, coloca lá, tem uma caixinha lá nos stories, coloca lá se ficou alguma dúvida que eu vou tirar para você, tá bom? Tá? Um cheiro enorme. Tchau, tchau, fica com Deus. Vou colocar lá nos stories, tá bom? Chega lá. Oh, que legal. Cheiro, cheiro. Até a próxima. Tchau, tchau.